Boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Está escrito lá no Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu convido todos os irmãos aqui presentes dessa igreja, aqueles que nos acompanham pela internet, os irmãos de outras igrejas irmãs, cristãs evangélicas aqui conosco, que se alegrem conosco nesse culto hoje. Culto de alegria, culto de festa, sobretudo culto de louvor ao nosso Senhor. Por isso que nós estamos aqui, para agradecer por tanto que o Senhor tem feito por essa igreja. Eu gostaria de saudar, em especial, os membros aqui da MEAN, da Executiva, da MEAR também, muito bem-vindos, pastores queridos aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Também o nosso pregador, pastor Eduardo, e claro, o nosso novo pastor, Luiz César, todos muito bem-vindos. Se você é membro dessa igreja, um aviso, nós temos uma lista de presença aqui ao lado no pátio, não deixe de assiná-la. Esse culto é um culto ao Senhor, mas ele tem um caráter oficial também, um caráter de assembleia. Então não deixe de assinar o seu nome lá. Nós vamos agora orar ao Senhor. Convido a igreja que se coloque em pé. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece essa igreja, Pai. O Senhor sabe, Pai, como nós estamos alegres em Te render louvor nessa noite. Nós queremos Te pedir que o Senhor aceite esse louvor, imperfeito, Senhor Deus, mas de coração. Nós queremos exaltar o Teu nome. Nós queremos, Pai, como igreja, junta, unida, celebrar, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós agora vamos louvar o Senhor com o Ministério de Música. Chamo o Ministério de Música que vem aqui à frente para nos conduzir nesse momento de louvor. Boa noite, igreja, graça e paz. Que lindo ver a igreja cheia, lotada. É uma alegria. Bom, o autor dessa música, ele diz que todo louvor é uma oração cantada. Então ele escreveu essa música como forma de uma oração para nós cantarmos. Mas que esse louvor possa ser uma oração na sua vida, na nossa vida, e que possamos cantar para Deus, e que toda honra e toda glória seja dele. Amém? Te me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre
Sejas tu meu pensamento ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Próximo louvor, marcharemos. E nós, como um exército de Deus, devemos marchar. Esse louvor diz que nós devemos marchar com a coragem de Deus, essa coragem de Deus que vem a nós. Possamos marchar como igreja, como exército. Amém. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos, marcharemos cheio de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, continuaremos a marchar. Marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Todos juntos, marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheio de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui num sábado,
Um sábado não recorrente, um sábado inusitado, nesse culto de festa. Vejo irmãos queridos de outras igrejas, já saudei, dando as boas-vindas. Esse culto é um culto festivo, como eu já mencionei, no culto de posse do pastor Luiz César. Ele vai assumir o pastorado aqui conosco, logo mais nós vamos ter os atos de posse, logo após a mensagem. E eu declaro homologada a nossa assembleia de 6 de julho, quando o pastor foi eleito. Esse culto, como eu mencionei, se reveste de um ato oficial. Esse culto ele tem valor de assembleia, mas é sobretudo um culto ao Senhor. Nós já cantamos louvando ao nosso Deus, e agora nós vamos ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós, através do pastor Eduardo Bittencourt, que nos visita. Convido o pastor que venha aqui à frente para que nós oremos pela palavra que nós vamos ouvir. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor use o teu servo como boca, Senhor Deus, para nós. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos e prepare os nossos corações para que nós vamos ouvir. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos praticantes da palavra e não meros ouvintes. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo os abençoe ricamente. Uma alegria para mim poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, muito feliz também de estar nesse culto de posse do pastor Luiz César, sempre muito bom poder servir ao lado dele. Eu trago um abraço da Igreja Cristã Evangélica de Brasília, da qual sou pastor, e também de toda a executiva. Pastor Luiz hoje está como pastor, que vai ser empossado, como vice-presidente da MEAN. Também trago um abraço da MEAN. Aqui está o pastor Giovanni, Rogério, pastor Paulo, são membros também da MEAN executiva, e para nós é uma alegria poder estar nessa região tão querida e participar de um culto tão especial para nós. Quando eu estive aqui com vocês há um tempo atrás, eu disse o quanto que essa igreja ela é preciosa para a ICEB, muito querida para mim. Sempre tive um carinho muito grande pelo pastor João Arante, pelo pastor Barnett, pelo Zé Carlos Costa. Vocês são muito preciosos. Uma igreja que tem um legado e uma marca muito grande na ICEB, e não só na ICEB, mas na vida dos pastores da ICEB também. A vida dos obreiros daqui, a sua liderança, sempre foi uma liderança muito marcante, uma liderança muito forte, uma igreja muito influente que abençoou muito, não só a denominação, mas a região do Vale, e por que não dizer o Brasil e o mundo, através do impacto missionário que vocês têm causado. Então, que Deus continue abençoando. Nós somos muito gratos a Deus por essa igreja, por Ele ser o Senhor dessa igreja. Jesus é o Senhor da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos meditar do versículo 12 ao versículo 28. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 ao 28. Essa carta foi escrita em 51 depois de Cristo. Paulo, ele está em Corinto. Timóteo voltou. A gente vê isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, trazendo algum relatório dessa igreja, e Paulo se anima quando fala da igreja dos Tessalonicenses. No capítulo 1, ele diz que essa igreja se tornou um modelo de igreja para todos os membros, não só na Macedônia e na Acaia, mas por toda parte se divulgava a fé que eles tinham em Deus e a maneira como, deixando os ídolos, se converteram ao Deus vivo e verdadeiro para servi-lo e também para aguardar dos céus a manifestação de Jesus. Paulo chega ao ponto de afirmar a eleição dessa igreja, desses irmãos, porque o evangelho chegou até eles não somente em palavras, mas sobretudo em poder, com ousadia e no Espírito Santo. E ele fala isso porque percebia na igreja
uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme. Agora, no final da sua carta, ele vai fazer algumas considerações finais que apontam para 4 tipos de relacionamentos que nós precisamos desenvolver se nós quisermos, de fato, termos uma igreja saudável e que impacta o mundo. E o texto diz o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculos santos. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. George Balanchine foi um dos maiores coreógrafos do século XX e ele foi famoso cofundador e por longo tempo também mestre de balé da New York City Ballet Company. E um dos seus livros, Jim Feeling, descreve o relacionamento que os dançarinos tinham com o mestre, carinhosamente chamando-o de Mr. B. Para os dançarinos do New York City Ballet Company, o falecido George Balanchine era tanto o diretor como também o público. Eles amavam tanto, estimavam e temiam que, independente de quão grande fosse o aplauso da plateia, eles dançavam para um único espectador, Mr. B. Os aplausos efusivos e entusiasmados recebidos de todo o auditório pouco significavam se Mr. B não estivesse satisfeito. Em seguida, Fleming, ele faz uma distinção perspicaz. Ele diz, para focar nossa vida em Cristo, nós precisamos permitir que Ele seja o nosso diretor e também o nosso público. Cada movimento da nossa vida precisa ser coreografado por Ele e apresentado para Ele. Não é suficiente que Jesus seja somente o nosso diretor. Ele precisa também ser a nossa plateia. Tudo o que fazemos, fazemos seguindo a orientação do nosso diretor, do nosso mestre. É a Ele que nós queremos agradar. As pessoas podem até nos elogiar, mas isso pouco importa. Importa é saber que o mestre se agradou daquilo que foi apresentado. Meus irmãos, todos nós fazemos parte de um lindo teatro, onde Deus é esse diretor. Nós estamos numa linda dança e precisamos dançar no passo da música, no compasso da música com a coreografia estabelecida pelo mestre. Não cabe a mim e a você decidir como as coisas devem funcionar. Às vezes nós erramos na nossa coreografia, na nossa apresentação, mas é tão bom saber que o nosso mestre, o nosso diretor, não se cansa de nós. Ele está sempre pronto a nos corrigir, a nos tratar, a incentivar. Eu não sei quantos de vocês tocam, cantam no coral. Já aconteceu com você de você errar a letra ou errar a forma de entrada, aí depois no final alguém chega, nossa, que lindo, parabéns! E aí o regente olha assim, parabéns, né? Para todo mundo foi bonito, mas o regente que sabe, que treinou, sabe que desafinou aqui, que entrou fora do tempo ali, né? Assim.
A nossa vida é assim. Jesus, ele está regendo a igreja, ele está dirigindo a igreja. Nós somos a igreja dele, dançamos para ele, queremos o aplauso dele. No final, então, dessa carta, Paulo dá algumas orientações para que nós possamos dançar conforme a música, em 4 relacionamentos que nós precisamos cultivar para termos uma igreja saudável e relevante. A primeira delas é o relacionamento da igreja com a sua liderança. O segundo é o relacionamento dos irmãos com os próprios irmãos. O terceiro é o relacionamento dos irmãos com o Senhor. E o quarto é o relacionamento da liderança com a sua igreja. Paulo começa chamando os irmãos de irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Nós somos uma família. Família tem problema. Não tem problema? Na minha família tem. Talvez na de vocês não, mas na minha tem. Na minha tem problema. E é correto, é sábio que esses problemas sejam identificados para serem tratados. Timóteo, quando chegou para Paulo em Corinto, trouxe algumas observações da igreja que parece que o apóstolo Paulo agora, no final da carta, faz questão de dar alguns toques aqui. O primeiro deles tem a ver com o tratamento que a igreja estava dando à sua liderança. Ele vai dizer que a liderança da igreja precisa ser amada, estimada pela igreja. Eles deveriam ter os seus líderes em amor, em máxima consideração. Ele diz o seguinte: acatais com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Mesmo nós tendo aparentemente 3 grupos de pessoas, se trata do mesmo grupo, que trabalha, que preside e que admoesta. Ele trabalha como? Ele trabalha no Senhor. Ele está ali na igreja, mas trabalha no Senhor e trabalha entre vós. É um trabalho que faz parte de um grupo de irmãos. Ele está sobre, porque ele preside, mas ele está entre. Ele está no meio dos irmãos, mas ele está ali a cargo do Senhor. É o Senhor quem nos dá líderes. Quando Paulo estava em Mileto, mandou chamar de Mileto os presbíteros de Éfeso. E disse: o Espírito Santo vos constituiu bispos, a fim de pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É o Espírito Santo quem constitui bispos, presbíteros, pastores, são termos intercambiáveis no Novo Testamento, sobre a igreja, para pastorear a igreja. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus, que comprou a igreja com o sangue dele. O pastor é um entre os irmãos, que foi colocado no meio dos irmãos para presidir. O trabalho do pastor é de presidência e de admoestação. Mas não só isso, percebam também que o termo é plural. Presidem, trabalham, admoestam. O que mostra para nós que no Novo Testamento a liderança espiritual das igrejas era plural. Era um grupo de pastores, de presbíteros que comandavam, governavam a igreja como servos líderes, não como dominadores do rebanho, mas como servos do rebanho. Mesmo que tenha um primo entre pares, um pastor entre os pastores, como parece acontecer, porque João vai dizer. Então, dá a ideia de que existe um pastor entre os demais pastores. A liderança é plural. É uma liderança que está entre e sobre. É uma liderança constituída pelo Senhor. Então, essa liderança, meus amados irmãos, não é o pastor Eduardo que está dizendo, é a Escritura Sagrada, é o nosso diretor, está dizendo que nós devemos acatar e fazer isso com apreço. É uma submissão indiscriminada? Claro que não. Toda submissão é sempre ao Senhor e à sua palavra. Da mesma forma que uma esposa não deve se submeter ao seu marido, se ele exige que ela faça alguma coisa contra as Escrituras, nem um filho se sujeitar ao pai, se o pai exige que o filho peque contra o Senhor, nenhuma igreja deve ser conduzida por um pastor ou por uma liderança que vai levá-la ao pecado e a pecar contra o grande diretor. Mas quando eles estão debaixo do grande pastor, orientados por esse pastor, de acordo com a sua palavra, e conduz, guia
a igreja de acordo com as Escrituras, é sábio, prudente, justo, honroso e benéfico para a igreja, que essa igreja acate com apreço aqueles que Deus colocou entre ela e sobre ela. Diz também que nós devemos tê-los em amor, em máxima consideração. Em amor já bastaria, certo? Mas ele está dizendo que do limite que vocês possam entender que seja razoável, extrapolem isso. Extrapolem isso. Amem e tenham em máxima consideração. Por causa do título, por causa do cargo, dos diplomas, não. Por causa do trabalho que realizam. É um trabalho nobre. Cuidam e velam da alma dos irmãos. Se afadigam na palavra para poder conduzir a igreja e os irmãos nas veredas da justiça. É um trabalho nobre, trabalho nobre. E o fim disso é o quê? É paz. Quando uma igreja, ela acata com apreço os seus líderes, os amam, os tem em máxima consideração, o que a gente colhe no meio da igreja são relacionamentos de paz. E esse é o que eu desejo para vocês. Não só o que eu desejo para vocês, é o que o Senhor da igreja deseja para a igreja. Relacionamento de paz, onde a igreja olha para o seu pastor, olha para a sua liderança, ora por eles, ama esses irmãos, não por causa deles, apesar deles. Não é assim o amor? Meus irmãos, a gente ama o outro, não é por causa do outro, é por causa de Cristo. Jesus morreu numa cruz por nós, derramou o seu sangue por mim e por vocês, desculpa o termo, gente imprestável, gente desgraçada, agora vai pegar para ver. Gente que merecia um inferno, gente que o chão deveria abrir e comer viva. Você mesmo. Eu sou bonzinho, bom para o fogo. É só isso que você é. Ele olhou para você e ele amou você. Não por causa dos seus méritos, mas apesar de todos os seus deméritos, ele te amou e morreu numa cruz por você. E a Bíblia deixa muito claro que aqueles que foram amados de Deus e nascidos de Deus devem também amar aqueles que por eles foram, que dele foi nascido. 1 João capítulo 5. Também lemos em 1 João capítulo 4, versículo 9, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só isso bastaria. Nós precisamos amar uns aos outros e precisamos amar os nossos líderes. Amamos os nossos líderes orando por eles, evitando de falar mal deles, conversando com eles quando a gente não concorda com aquilo que está acontecendo. Procura e conversa. Honrando financeiramente os nossos líderes. Nós amamos os líderes de tanta forma. Ame os seus líderes. Ore por eles. Acate com apreço. Torne o trabalho da sua liderança um trabalho mais leve. E isso é proveitoso para vocês. Isso é bom para a igreja. E é o que o Senhor quer. Segundo tipo de relacionamento é o relacionamento da igreja com a igreja. Se você olhar o texto, Paulo vai dizer, exortamo-vos também, irmãos. Ele começa com irmãos no versículo 12, e agora ele vai chamar a atenção novamente aos irmãos. A exortação não é a liderança, a exortação é para os irmãos. E o que os irmãos devem fazer? Admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, agir com paciência, com longanimidade com todos. Trabalhar no meio da igreja como pacificador, evitar que alguém fale mal um do outro e retribua o mal um do outro. Pelo contrário, devemos seguir sempre o bem, não só entre nós, intramuros, mas também com os de fora. Se a igreja não se ama, não se cuida, ela é um péssimo testemunho para o mundo aí fora. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E como a gente brilha a luz de Cristo aí fora, entendendo que Deus usa a comunidade e a vida dos irmãos na vida uns dos outros. Veja que coisa interessante. Se o pastor trabalha, preside e admoesta,
O apóstolo Paulo agora está dizendo, exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis. Não, mas peraí, a admoestação é papel do pastor. Não só dor. É papel dele também. E isso acontece principalmente do púlpito. Mas é papel de toda a igreja. Admoestar. Quem? Os insubmissos. A ideia aqui é de um soldado que está marchando diferente de todos os outros. Ou então de alguém que está na coreografia, que está dançando fora do ritmo da música. Ele está totalmente perdido. O que é que tem que acontecer? A igreja precisa identificar e falar com o pastor. Não. A igreja precisa identificar e ir atrás desse irmão querido e admoestá-lo. Tem que consolar os abatidos. Tem gente na igreja que está abatido, está cansado, está desanimado. Você conhece alguém assim? Pois é sua responsabilidade, meu irmão. Cuidar desse irmão, ir atrás dele, ligar, visitar. É nossa responsabilidade. Olha aí, amparar os fracos. E a ideia aqui é de fraco moral, fraco espiritual. Provavelmente nessa igreja de Tessalônica, os irmãos estavam tendo dificuldade na área moral. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo vai dizer, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra e não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Muitos desses irmãos que haviam vindo para a fé ainda estavam fracos na área moral e era necessário que a igreja pudesse dar a esses irmãos suporte. Outra coisa, sejam longânimos para com todos, até com flamenguista, até com corintiano, tem que ser. Irmãos, paciência. A gente não tem paciência. Se a pessoa não pensa como eu, se a pessoa não se veste do jeito que eu acho que é legal, se o culto não é da forma como eu acho que deveria ser, se o pastor passa um pouco mais do tempo que eu achava que a pregação deveria durar, eu começo a ficar impaciente. É interessante que todo mundo quer que os outros sejam pacientes com ela. Agora, ela não quer ser paciente com ninguém. Já fica nervosa. Calma. Paciência. Imagina se o Senhor nos tratasse conforme os nossos pecados. Ele é paciente conosco. Sabe que somos pó. E por isso não nos trata segundo os nossos pecados e nem consoante as nossas iniquidades. Muitos dos nossos irmãos estão num processo constante de santificação. Muitos dos nossos irmãos, não, todos nós, na verdade, estamos num processo constante de santificação. E precisamos ter paciência uns com os outros. Precisamos. Como a gente constrói uma comunidade de amor? Uma comunidade onde os crentes, pedras que vivem, estão juntas, bem ajustadas, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Se eu não tenho paciência com meu irmão, chego na igreja, vou para um lado e ele vai para o outro. É necessário que haja perdão. É necessário que haja reconciliação. Jesus, ele promove isso pela sua cruz. Preguei domingo passado na igreja, Efésios 2, 11 a 22. Quando Paulo vai dizer, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Noutro tempo, vós, gentios, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, uau, eu amo mais agora na Bíblia. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, tendo destruído por meio dela a inimizade. Se Jesus reconcilia nele, judeu e gentil, em um só corpo, por meio da sua cruz, ele reconcilia qualquer pessoa. Não existe um irmão que não possa olhar no rosto de outro irmão e dizer, eu te amo em Cristo.
Se tem problema, procura, pede perdão e resolve. Porque no céu, talvez Jesus vai te colocar do lado desse irmão para viver a eternidade do lado dele. Resolve logo. Porque se você é crente, e esse irmão é crente, e por algum motivo estavam marchando fora do compasso, existe a admoestação agora, para que você volte a andar como o diretor da peça manda. E ele diz que nós devemos andar em paz uns com os outros. Devemos ser longânimos para com todos, devemos agir como pacificadores, devemos agir como ele age. O nosso Deus é um Deus de paz, ele é a paz, ele promove paz e ele evangeliza paz. Nós somos o povo da paz. Não é normal, não é correto que haja guerra, briga no nosso meio. Isso não condiz com o caráter de Cristo, de jeito nenhum. Terceiro relacionamento da igreja com o Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Regozijar-se sempre. Uau! É possível? Regozijar-se sempre. Lembra Filipenses 4:4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Como pode isso? Isso pode por causa de uma cosmovisão bíblica. Se eu tenho uma cosmovisão bíblica correta de quem Deus é, de quem eu sou, é possível me regozijar sempre. É possível em tudo dar graças, ter um coração agradecido por tudo. Mas veja que interessante, no meio do sanduíche de regozijar-se sempre e em tudo dar graça, tem o quê? Orar sem cessar. Só consegue fazer isso quem está com a mente constantemente conectada com Deus. Orar sem cessar não quer dizer que você não vai para o trabalho, que você não come, que você não faz nada e fica só no seu quarto orando. Tem nada a ver. Orar sem cessar é pensar o tempo todo no Senhor. É levar o pensamento o tempo inteiro ao nosso Deus. É conversar com Ele sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer coisa. Para Jesus parecia pecado pensar em Deus apenas de vez em quando. Nós precisamos, irmãos, estar com a nossa vida, a nossa mente conectada em Deus, conversando com Deus o tempo inteiro. Isso ajusta a nossa perspectiva, alinha a nossa teologia, os nossos pensamentos. Quando alguém pergunta para mim, pastor, tudo bem, se eu estou melhor do que mereço e ainda vou para o céu. Sabe para quem eu falo isso? Eu estou falando isso para mim mesmo o tempo todo. Minha sobrinha está lá no Panamá, filha do pastor Samuel e da Natália, que são missionários, estão plantando uma igreja da ICEB lá no Panamá. A Sorella nasceu com um problema no rim, ela tem um problema no coração, ela precisa se submeter a 4 cirurgias com o peito aberto. Bebezinha. Pastor, como o senhor está? Melhor do que mereço. E como sua irmã está, pastor? Ela também está melhor do que merece. E essa criança que nasceu também está melhor do que merece. Quem fez ela foi o Senhor, e o Senhor não erra da forma que faz. Não erra. Êxodo 3:11. Quem é que faz o mudo, o surdo, o cego, aquele que vê, o que não vê? Não sou eu, o Senhor. É o Senhor quem nos forma no ventre da nossa mãe. Olha aí, perspectiva bíblica. Cosmovisão bíblica, teológica, isso muda tudo. É o Senhor quem fez a Sorella. A vida dessa criança está nas mãos de um rei sábio, poderoso, amoroso, que tem a vida não só dela, mas do universo, do mundo inteiro, nas suas mãos. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e aqueles que nele habitam, pertence a Deus. Como é que o barro vai dizer para o oleiro? Porque me fez assim? Ele faz do jeito que quer. Ah, pastor, mas eu não entendo. Que bênção, meu irmão, porque tu não é chamado a entender. Tu é chamado a crer. Creia que Ele sabe, creia que Ele pode, creia que Ele é bom e amoroso, e mesmo que as coisas não aconteçam da forma que você acha que deveria acontecer, você pode descansar, porque Ele sabe o que faz. Dentro dessa perspectiva, é possível se regozijar sempre. Dar
Graças a Deus por tudo. Eu sou uma pessoa que choro demais, eu sou muito emotivo. Eu falo, nossa, eu chorei. É sério, pastor? Chorou? Porque eu choro toda hora. Irmãos, mas como olhar para a cruz e não chorar? Como olhar para o amor de Deus por mim, por você e não chorar? É fácil não chorar quando a gente se acha demais. A gente olha para o nosso irmão pior do que a gente e fala, sou bom. Então é uma desgraça. Tu é uma desgraça. Se fosse para falar na igreja, fala para o irmão do teu lado, eu falaria, fala para o teu irmão do teu lado, tu é um pecador miserável, merece o inferno. Mas não fala não, fala não. Mas irmãos, se eu não tenho essa visão, eu começo a achar que eu sou merecedor de tudo, e coitadinho de mim. Coitadinho de mim não. Eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe, o salário do pecado é a morte, eu mereci a ira de Deus. Mas ele, por ser rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que me amou, estando eu morto nos meus delitos e pecados, ele me deu vida juntamente com Cristo. Me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas gerações futuras a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Que Deus lindo! Que Deus maravilhoso esse que nós servimos! Ele quer relacionamento conosco. Como eu vou fazer o que ele pediu em relação aos meus irmãos? Como eu vou fazer o que ele pede em relação aos meus líderes? A partir do momento que eu sei quem ele é. Que eu mantenho minha mente conectada nele. E aceito a sua direção para a minha vida. Não importa a opinião dos outros, eu quero dançar conforme a música. Eu quero dançar conforme a coreografia estabelecida por ele. Outra coisa, não apagueis o espírito. Como é que a gente apaga o espírito? A gente apaga o espírito não amando os irmãos, não congregando, não orando, não fazendo devocional, não lendo as escrituras, desprezando a profecia. E a profecia pode ter um caráter, de fato, profético aqui, principalmente no início do Novo Testamento, quando o cânon não estava fechado, mas hoje, mais do que nunca, a palavra de Deus foi dada, o cânon foi selado, nós temos a palavra de Deus, não despreze a profecia. Julgue tudo que é pregado e retém o que é bom. E outra coisa, viva como santo, se abstenha de assumir a forma do mal. Deus quer um povo separado do mundo. Um povo santo, irmãos, dedicado a Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12:1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, não tome o molde deste século, mas transformai-vos, ou deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos viver como santos no mundo, se abster das formas do mal, não aceitar com que o mundo interfira na minha forma de viver. Eu vou viver para Cristo, como santuário consagrado e dedicado a Ele. É assim que Ele quer. Retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei o vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus quer um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo santo. Nós somos esse povo. Devemos alimentar o nosso relacionamento com Deus, com alegria, em oração, mantendo uma vida cheia do Espírito, meditando nas Escrituras e vivendo em santidade. Mas tem o último relacionamento, que Paulo vai falar aqui. É o relacionamento dos líderes com a igreja. O exemplo de Paulo é fantástico. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os homens. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O que é que a gente vê aqui? A gente vê aqui um pastor que ora
pela igreja. Paulo talvez tenha sido o maior pregador da igreja primitiva, o maior plantador de igreja, um homem que prega, um homem que viaja, um homem que ensina dia e noite, de casa em casa, é o que a gente vê ele relatando lá em Atos para os presbíteros de Éfeso. É um homem que labuta incansavelmente. Ele não vê a vida dele como preciosa para ele, desde que complete a carreira que recebeu do Senhor Jesus de fazer conhecido o Evangelho. A gente sabe que foi um homem totalmente dedicado, mas sabe no que mais ele era dedicado? A uma vida de oração. Tem coisas que eu e você podemos fazer. Tem coisas que não nos cabem. E a gente não pode fazer. Paulo trabalha, escreve carta, mas Paulo ora. Ele ora pelo quê? Pela santidade da igreja. O mesmo Deus da paz, lembra? Viver em paz uns com os outros. Agora ele está dizendo que esse Deus é o Deus da paz. E esse Deus da paz é que deve nos santificar em tudo. Espírito, alma e corpo, ou seja, em todo o seu ser, vocês devem ser santos. E ele ora com uma convicção enorme. Sabe qual é? Aquele que chamou vocês. E chamar aqui tem a ideia de chamar para a salvação. Aquele que chamou vocês para pertencer a ele, vai completar essa obra de santificação na vida de vocês até o dia de Cristo Jesus. É muito bom orar e saber que nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos de Deus e confiando que Deus vai fazer aquilo que nós temos tanto pedido. Ele ora. Líderes, pastores, eu não sei você, mas eu preciso aprender a orar mais. Às vezes eu quero trabalhar mais, fazer mais, e me vejo muitas vezes orando pouco. Nós precisamos aprender a depender do Senhor e a confiar que Deus é o grande edificador e santificador do seu povo. Ele não é um pastor distante que colocou os pastores na igreja. Ele é um pastor presente na vida dos membros da igreja. Ele continua sendo pastor e bispo da alma de cada ovelha que lhe pertencia. É ele que chama as ovelhas, é ele que alimenta as ovelhas, é ele que guarda as ovelhas e vai continuar sendo ele. Precisamos confiar no pastoreio de Jesus o tempo inteiro. Segunda verdade aqui, irmãos, orai por nós. Uau! Dependência, humildade. Nós somos homens falhos, pecadores, sujeitos a quedas. Não podemos viver na força do nosso braço. Precisamos confiar no Senhor, mas precisamos da oração dos irmãos. Eu estou aqui, tem um grupo orando por mim, da nossa igreja. Eles sabem que eu estou aqui. Estão orando por mim. Eu mando mensagem para o ministério de fé da nossa igreja lá, dos irmãos que fazem parte do grupo de intercessão. Eu digo, por favor, orem por mim. Estou em viagem agora para São Paulo. Vou fazer isso. Conto com as orações dos irmãos. Todos os dias eu recebo no meu WhatsApp, pastor, estamos orando pelo Senhor. Uau! Precisamos orar, mas precisamos de oração. Seus pastores são homens semelhantes a vocês. Seus líderes são homens semelhantes a vocês, sujeitos às mesmas falhas, às mesmas tentações, mas talvez mais visados por Satanás do que vocês. Precisamos orar pelos pastores. Paulo pede oração para ele. Terceiro, estimula a fraternidade e o amor entre os irmãos. Que vocês se saúdem uns aos outros. Todos os irmãos têm que se saudar uns aos outros com ósculo santo, com um beijinho. Olha aí. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Cacaio. Pastor Luiz César, quando eu cheguei no seminário, eu vim do Nordeste. Recifense, pernambucano, caba macho. Veio o pastor Cacaio, na época, gigantão assim, parecendo Papai Noel. Ele me abraçava e me dava um beijo. Nossa, que agonia! Hoje eu me tornei esse pastor que beija todo mundo na igreja. Eu falo para o pessoal, não saiam da igreja até eu chegar na porta. E todo mundo que sai, eu dou um beijo na testa, dou um abraço. Pode ser um tapinha nas costas, pode ser um aperto de mão, pode ser um murrinho. Mas faça isso com todos os irmãos. Lá em Queiroz, quando eu era pastor da igreja lá, eu falava, não saia sem dar um abraço em pelo menos 100 irmãos.
Ah, 100 irmãos. 100 irmãos. De vez em quando eu faço isso na igreja de Brasília, o pessoal, sério, pastor? Sério. Aí eu estou diminuindo lá, porque lá o pessoal é um pouco mais frio. Está sendo gravado não, né? Eles vão ver isso não. Né? Mas, irmãos, nós precisamos estimular o amor e a fraternidade entre nós. Paulo faz isso. Um pouco antes ele vai dizer, a respeito do amor fraternal, eu não tenho necessidade de escrever nada para vocês. Porque vocês estão inteirados pelo Senhor da maneira como vocês devem amar uns aos outros e de fato estão fazendo. Mas vocês devem progredir cada vez mais nesse assunto. O amor é a única dívida que quando a gente paga, a gente está devendo de novo. Nós precisamos crescer no amor profundo, uns pelos outros. Devemos nos dilatar no nosso amor. Saudar uns aos outros pode ser com um murrinho santo, com tapinha santa, com um abraço santo, com um beijo santo. Mas tudo tem que ser santo e tem que estimular a fraternidade. Quarta verdade aqui. Preocupação espiritual com todas as pessoas da igreja. Conjuro-vos que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Não deixe ninguém de fora. Da criança ao idoso, do presente e do ausente. Eu quero que todos tenham conhecimento do conteúdo desta epístola. Eu coloco vocês debaixo de um juramento de que vocês vão tornar a palavra de Deus conhecida de todos. O pastor, os presbíteros da igreja, a liderança espiritual, tem que se preocupar que a palavra de Deus cresça no coração de cada membro. De cada membro. E último lugar, ele abençoa a igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. É assim que eu termino. Que a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Com o pastor Luiz, com os presbíteros. Que a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Que o desejo de vocês, a alegria de vocês, o prazer de vocês, seja dançar segundo a coreografia estabelecida pelo nosso Mr. B, que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela palavra, pastor. Nós vamos continuar agora nosso culto com a participação do nosso coral. Vamos louvar o Senhor com o nosso coral. Temos, ó Deus, louvor.
pastor. Convidar o pastor Acácio, que vem aqui à frente. O pastor Acácio vai dirigir a posse, ele está aqui oficialmente em nome da MEAR. Pastor Acácio. Que alegria nesse dia, poder viver esse momento sob a regência do Supremo Maestro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo, ele entendeu essa mensagem de Jesus e disse o seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito. Embora essa igreja amanhã vai celebrar 110 anos, ela é jovem, bonita, sem mácula, sem ruga, embora alguns aqui já tenham algumas rugas, mas como descreveu muito bem Dr. Russell Shedd, a igreja local é uma expressão da igreja. Então, quando a Bíblia diz, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, ele está falando de forma universal. Aqui é uma expressão dessa igreja, da igreja universal, que nesses últimos meses passou por esse hiato, sem um pastor presidente, e eu tive a honra, o privilégio do Senhor de, nesses últimos meses, de forma interina, estar à frente dos irmãos. Isso de fato é um privilégio, e agora um privilégio também, de igual forma, de igual maneira, entregar a direção da igreja ao pastor Luiz César Nunes de Araújo, que é o presidente nacional das igrejas cristãs evangélicas do Brasil. É um ato, nesse momento, protocolar, mas isso para os nossos olhos, aos olhos daquele que disse, eu edificarei a minha igreja, e amei a minha igreja, e ele continua trabalhando agora através da direção do pastor Luiz César, juntamente com os pares, como foi muito bem exposto através das Escrituras Sagradas. Sem mais delongas, quero convidar os pastores aqui presentes, mas eu gostaria de convidar, até para que os irmãos conheçam, foi citado os nomes, mas eu gostaria que vocês conhecessem, vissem. Pastor Giovanni, não é desconhecido aqui dos irmãos, ele é o segundo secretário, é o segundo secretário da manhã. Vem aqui, pastor Giovanni, acho que a gente vai ter que se colocar, se postar ali. É o segundo secretário da manhã, pastor Rogério Alves, primeiro secretário, eu investi a ordem aqui, furei o protocolo aqui, o homem da bolsa, pastor Honorato, eu não vou fazer a brincadeirinha, a gracinha, né, o Judas, mas saiu, não teve jeito. E obviamente o nosso pregador, pastor Eduardo Bittencourt, o primeiro vice-presidente da denominação. Então, essa é parte, quer dizer, a maioria da diretoria executiva da MEAN, mesa executiva e administrativa nacional da nossa denominação. Privilégio, viu, irmãos? Eu brinquei no último encontro das igrejas que a gente está trazendo a MEAN para cá, tá bom? Trouxemos o presidente, depois a gente vai trazendo um por um, e quem sabe. Agora eu quero convidar todos os pastores das igrejas cristãs evangélicas aqui, que estão presentes. Vamos lá, todos os pastores, vamos lá, levantem-se, saiam do seu lugar. Pastor Abimael de Souza é o nosso diretor executivo da editora cristã evangélica. Pastor João Natalino, aqui à minha esquerda, pastor da igreja do Galo Branco. Pastor Luiz César, depois eu vou lhe chamar, se quiser cumprimentar. Pastor Evaldo, pastor Jonatas, pastor José Cláudio, pastor Gilmar Alves, pastor Ângelo Júnior,
pastor Tony, lá do Jardim Cerejeiras, pastor Sidney Bischoff, a Igreja Cristã Evangélica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pastor Henderson Chitsky Fondelo, do Vale do Sol, pastor Antônio Vieira de Melo, arrumou uma igreja para o pastor Antônio, está ele reclamando que está sem pastorear há 1 ano e não está achando bom, fica brigando comigo. Tá? Então, ele tem um ministério aqui na igreja, eu fiquei sabendo, tem que dar mais trabalho para ele, viu, pastor Luiz César? Pastor Antônio está reclamando que não está pastoreando, ele veio brigar comigo. Tá bom? Então, o pastor Antônio está aí, 80 e tantos anos, mas animado. Nós fizemos um convite aos pastores do Conselho de Pastores da cidade de São José dos Campos. Tem algum pastor de outra denominação aqui presente? Por gentileza, queira apresentar-se e tomar lugar aqui à frente. Algum pastor da cidade que não seja cristão evangélico? Ok? Muito bem. Agora sim, convidar o pastor Luiz César Nunes de Araújo. Você vai ter que ficar no meio aqui Sim, eu combinei com o pastor Abimael de Souza, foi presidente da denominação, nosso diretor da editora, vai nos dar a honra de, nesse momento... não apresentei o mais novo pastor da denominação, né, ordenado, domingo passado, né, zeradinho, pastor Ricardo, lá de Guaratinguetá, pastor Jonathan, do Jardim da Granja, pastor Vitor Zarate, lá da Central de Jacareí. Não citei alguém, ficou alguém sem eu citar? Não, eu citei, pastor Evaldo eu citei, tá bom? Pastor Jonas citei também. Mais alguém, gente? Tudo bem? Vou passar a palavra para o pastor Abimael e ele vai então nos dar a honra de conduzir a oração e depois então eu volto a palavra. Tá bom. O pastor Luiz lembrou aqui que há 40 anos atrás eu orei por ele, dando posse para ele lá em Cuiabá. Então, que coisa boa, né? Agora hoje renovo. Vamos ficar em pé e vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, porque hoje à noite nós estamos aqui nesse culto tão festivo, quando a Igreja Cristã Central de São José dos Campos recebe o seu pastor titular. Nós somos agradecidos, porque em todo o tempo o Senhor esteve cuidando e edificando a tua igreja. Agora, Senhor, ela muda de mãos, mas o Senhor continua no comando. E o pastor Luiz César, ele está aqui, mas está entregue nas tuas mãos, para fazer a tua soberana vontade. Que essa igreja nos próximos anos experimente crescimento em número de membros e espiritualmente. Que a boa mão do Senhor esteja presente cada dia, cada momento, levando essa igreja a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que a mensagem desta noite fique ecoando na mente e no coração de cada um que esteve aqui, para que a gente perceba que o Senhor está no comando, mas o Senhor quer que nós possamos andar de mãos dadas com o Senhor, cumprindo a tua palavra, edificando o teu povo, a tua igreja, preparando ela para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração, e que de fato, ó Deus, o pastor Luiz César possa ser aqui um baluarte da verdade, possa ser aqui aquele timoneiro que está ligado ao Senhor e que vai conduzir as ovelhas, vai proteger as ovelhas, para que elas andem firmes e fiéis no caminho do Senhor. Eu oro com gratidão, peço também a hora que o Senhor esteja cuidando da Valdelícia, sua esposa, que vai estar auxiliando ele aqui, que vai estar ao lado dele aqui, e toda a sua família possa ser guardada e protegida pelo Senhor. Eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém. Obrigado, podem sentar. Durante esses últimos meses eu estive com as chaves da Igreja Cristã Evangélica Central de São José dos Campos.
E agora, nesse momento, de forma oficial, eu entrego. Irmãos, podem sentar, presbítero Demã. Os irmãos podem sentar. Os pastores, muito obrigado pela presença da manhã, Mear. O senhor fica. Nós vamos continuar a cerimônia de posse do pastor. Nosso estatuto prevê, no seu artigo 43º, especificamente no inciso 6º, o estatuto da igreja local, a homologação da assembleia. Eu já declarei a assembleia homologada, mas agora nós vamos fazer a posse em nome da igreja local. Eu convido os irmãos, todos os presbíteros presentes, tanto os presbíteros na ativa como os em disponibilidade, que venham aqui à frente, por favor, que estejam comigo aqui nesse ato. Os irmãos podem ocupar aqui. O pastor Acácio entregou a chave para o pastor. Nós vamos entregar a espada. Gostaria nesse momento de chamar o pastor Luiz César, que vem aqui. E eu vou entregar a presidência da igreja simbolicamente para o pastor, entregando para ele a espada. Que o Senhor abençoe o senhor. Deus abençoe o pastor. Vou chamar para orar pelo ministério do pastor Luiz César aqui, o nosso presbítero decano. Por favor, Manuel Coutinho, olhe pelo ministério que o pastor vai desempenhar conosco. Senhor Deus e Pai, neste culto tão alegre, em que a tua igreja recebe aqui o novo presidente, o pastor que o Senhor escolheu para ela, nós queremos te pedir, Senhor Deus, a tua bênção sobre o pastor Luiz César, a tua bênção sobre o seu pastorado, o discernimento que só o Senhor pode dar, para que ele conduza a igreja nos seus caminhos, no seu crescimento espiritual, no seu crescimento físico, aumentando almas aqui nesta cidade. Nós pedimos, Senhor Deus, que a tua misericórdia esteja sobre ele e sobre a tua igreja, e que nós, aqueles que foram colocados aqui pelo Senhor para ajudar na administração, nós possamos estar juntos, trabalhando para o crescimento da tua causa. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento tão alegre. E fica conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de passar a palavra para o nosso agora pastor, presidente Luiz César, eu combinei com ele, tem mais um ato que nós gostaríamos de fazer aqui. Nós gostaríamos de honrar um homem de Deus. Queria chamar o pastor Acácio que viesse aqui à frente. Gostaríamos de honrá-lo. O pastor Acácio esteve aqui conosco, acompanhando a gente. Nós gostaríamos de honrá-lo publicamente como igreja, pelo tempo que o senhor esteve aqui conosco. Uma honra, pastor. O senhor é bênção de Deus para nós. Deus abençoe o senhor. Eu gostaria de chamar o presbítero Carlos Guedes, que viesse aqui agradecer ao Senhor pela vida do pastor Acácio. Muito obrigado, Pai querido,
porque estamos aqui num culto de adoração e louvor ao Senhor. Pela tua igreja, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor estabeleceu a igreja e a capacitou, Senhor, através do teu poder, do teu Santo Espírito e de homens, ó Deus, que se propõem a servir ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Acácio, Senhor, que tem, ó Deus, amado a tua igreja, que tem trabalhado em prol da tua igreja. E te louvamos, ó Deus, pelo tempo que ele esteve conosco aqui. Que o Senhor mesmo o recompense, que o Senhor mesmo o abençoe e que continue dando a ele o desejo sempre de servir ao Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Agora passar a palavra, os irmãos podem se assentar. Passar a palavra para o nosso pastor, presidente Luiz César. Graça e paz, meus irmãos. Para Valdenice, para mim, é um privilégio e uma responsabilidade pastorear essa igreja tão querida, tão amada, tão importante na nossa denominação. Uma igreja que tem 110 anos, mas muito frutífera, abençoadora. A Igreja Cristã Evangélica do Brasil sempre contou com essa igreja para o envio dos missionários, para baluarte na teologia, para ser uma bênção aqui na região e na denominação, e ela é. Então, é um privilégio. Sou grato a Deus por esse momento de permitir pastorear a igreja, mesmo estando ainda na presidência da MEAN. Agradeço a MEAN que permitiu, ela homologou a minha vinda, e se ela não tivesse permitido, eu não viria, em obediência a esses irmãos, mas ela permitiu e orou, e a vinda dos irmãos aqui me abençoou de uma forma muito especial. Guardarei sempre isso no coração, essa bondade, essa beleza da vinda dos irmãos à mesa nacional. E agradeço à igreja, o conselho, que entendeu também esse momento. Eu estou como aquele personagem lá, do pai do Cris, quando ele dizia para a esposa dele: eu tenho 2 empregos, né? Agora eu tenho 2 responsabilidades, com a mesa nacional, com as igrejas. De vez em quando eu vou viajar, o conselho está sabendo, vou ter que sair, às vezes até por emergência. Essa semana mesmo, eu cheguei de segunda-feira de Goiânia, na quarta-feira eu voltei, porque um pastor querido faleceu, ex-presidente da MEAN, e nós tivemos que participar. Eu queria participar daquele momento, estar junto da família tão querida. Isso vai acontecer eventualmente, mas com o tempo nós vamos pegando o ritmo, né? Vamos pegando o jeito. Há muitos desafios de pastorear os irmãos com amor, com dedicação, com a palavra de Deus, com sobriedade. Nessa fase da minha vida, há mais sobriedade do que no início. Há 40 anos atrás, quando o pastor Abimael me deu posse lá em Cuiabá, a impetuosidade, que às vezes até faz falta, né? Ela é menor, mas que Deus nos dê cadência, que Deus nos dê graça. Contarei sempre com as orações dos irmãos. Quero dirigir essa igreja para que ela seja cada vez mais abençoadora, abençoando a denominação e a ICEB, privilegiando as nossas casas, nosso seminário, nossa MCE, a missão, porque é assim que uma igreja denominacional faz. E então quero conduzir nesse sentido a igreja. Quero trabalhar junto com os pastores aqui da cidade, meus colegas. Agradeço muito a vinda dos irmãos, e eu sou um com vocês, parceiro, nessa região tão desafiadora, que nós podemos continuar trabalhando. Tenho no coração
dois objetivos que a MEAN abraçou, que é fruto de concílio nacional, que todas as nossas igrejas cresçam. Esse é um alvo. Que elas não continuem pequenas. Nós entendemos a igreja como uma árvore, e ela, no devido tempo, tem que dar o seu fruto, e essa gestão trabalha para que todas as igrejas cresçam. E também plantar novas igrejas. Eu tenho o desafio de plantar novas igrejas. Está na minha alma, no meu DNA. Eu gostaria muito da parceria da igreja, para que nós, além de cuidar das congregações que já temos, plantar novas igrejas aqui no Vale do Paraíba. A gente vai andando por aí e se desespera com tantos lugares que nós podemos plantar uma nova igreja. Quero ser uma bênção na cidade. O pastor também é pastor da cidade. Gostaria de alguma forma, participar do movimento da cidade, de abençoar, de ser abençoado com essa cidade tão linda. O que eu peço para os irmãos? Primeiro, muita paciência com esse momento, né? Por exemplo, eu cumprimento uma pessoa que já tinha cumprimentado outro dia, eu olho, eu quero lembrar do nome e às vezes não consigo, né? Certa vez, eu preguei no seminário, no dia do seminário, alguns anos atrás, e entrei na biblioteca, uma senhora veio e me deu um abraço muito afetuoso. Ô, Luiz, pastor Luiz. E ela se afastou e eu olhei para aquela irmã, eu não lembrava quem era. Mas também não podia perguntar o nome, porque depois de um abraço tão afetuoso, ela achou que eu me lembrava dela da mesma forma, mas não lembrava. E eu vi que ela tinha aliança, falei, e o marido? Porque eu falei, agora eu vou procurar os caminhos, né? Vou procurar. E como é que está o marido? Ele está bem, está firme, melhorou. E eu falei, e a igreja? Porque se ela falasse o nome do pastor, tudo ia mais fácil para mim. E a igreja, como é que está? E os filhos, e tudo, e tudo. Então ela olhou para mim e falou assim, como é que está o tio Bastião? Era minha prima. Era minha prima. Então, se eu esqueci o nome da minha prima, os irmãos já sabem o que vai acontecer aqui, não é? Então, tenham paciência e a gente vai devagar. Sou muito grato pela história dos pastores que passaram por aqui. Todos eles foram meus amigos e honro o ministério de cada pastor que esteve por aqui. Oro por eles. Oro por aqueles pelo pastor Waldenberg, fui amigo do pastor João Arantes. Na minha primeira gestão, ele trabalhou na diretoria comigo, me ensinou muito. Tive muita admiração pelo João Arantes Costa, corajoso, habilidoso, e foi um companheiro de caminhada. Peço que os irmãos orem por mim, pela Valdenice. Peço a parceria dos irmãos. Essa obra, como bem nos falou o pregador, o pastor Eduardo, não é minha. Ela é de Deus, ela é do Senhor. Nós somos parceiros de uma obra grande e Deus há de nos abençoar nesse tempo. Não sabemos quanto tempo, mas sejam quantos anos forem ou dias, que seja um tempo muito abençoado. Parabéns ao conselho que dirigiu a igreja, junto com o pastor Acácio, esses anos todos, pastor Neto, que pastoreou os irmãos sozinho, na parceria com o pastor Acácio nesses dias. Juntos, nós fazemos parte de uma obra maravilhosa, e não há nada melhor para se fazer sobre a face da terra do que ser igreja, e uma igreja abençoadora. Deus abençoe. Muito obrigado a todos, obrigado pela visita, pelos que nos visitam, alguns amigos, alguns irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe. Amém? Bem-vindo, pastor. Sim. Meus irmãos, o pastor pediu paciência, eu vou pedir um pouquinho de paciência para os irmãos também, que eu atrapalhei a orquestra aqui. Nós vamos agora louvar o Senhor com a nossa orquestra. Só que eu vou pedir um tempinho para que eles se arranjem aqui, por culpa minha. Eu que atrapalhei os nossos irmãos.
tem um ato ainda faltando nesse culto. Tem mais uma pessoa que nós gostaríamos de receber. Queria convidar o pastor Luiz César, que acompanha a sua esposa, dona Valdenice. Seja muito bem-vinda aqui no nosso meio, dona Valdenice. Queria convidar Mulheres em Ação, na sua representação regional e da igreja local, nas pessoas das irmãs Ana e Elaís. Bem-vinda, dona Valdenice, que o Senhor abençoe a senhora. Graça e paz, meus irmãos, é um privilégio participar de momentos como esse. E representando Mulheres em Ação nacional e regional aqui do Vale do Paraíba, nós queremos dar as boas-vindas à irmã, conhecê-la também e dar as boas-vindas, que você seja muito bem recebida na nossa região. E contamos trabalhar juntas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Valdenice, também aqui representando a igreja local, as mulheres da Central. Eu não quero dar boas-vindas em nome de todas elas. Recebam um abraço de todas. Meus irmãos, nosso culto se aproxima do final. Antes, no entanto, eu gostaria de comunicar à igreja que nós vamos ter aqui no pátio um lanche. Todos estão convidados a se juntarem a nós aqui para cumprimentar o pastor, receber o carinho da igreja, pastor. E agora eu vou passar a palavra para o nosso pastor, que vai orar e impetrar a bênção sobre nós. Amém. Quero registrar a presença do meu filho, Hugo, pai dessa menininha que veio aqui. Eu tenho 3 filhos, Hugo César, o mais velho, mora em Anápolis. Débora, minha nora. Aquele rapaz lá, ó. Aqui é Hugo. Tenho um filho que mora em Brasília, também casado. Tem um filho, vai nascer o segundo agora. E tem uma filha que é missionária no Japão com seu marido, Nadine. E eles têm 3 filhos. E um dia os irmãos poderão conhecer também. Fiquemos em pé. Senhor Deus, obrigado pela noite fresquinha, tão boa, pela palavra ministrada, pelas músicas cantadas, tocadas, pelas orações, pela comunhão dos santos. Obrigado pelas visitas, que o Senhor continue falando, abençoando, dirigindo, que quando elas colocarem a cabeça no travesseiro nessa noite para dormir, que se lembrem da Tua palavra. Abençoa-nos na confraternização. Abençoa cada igreja amanhã na nossa região ou na nossa denominação. Abençoa esta igreja que completa amanhã 110 anos. A escola dominical, o culto da noite. As demais igrejas da região. Todas as igrejas da nossa denominação. Que amanhã seja um dia muito abençoado. Que o Teu reino seja engrandecido através de cada um de nós. Despede-nos depois na Tua bênção, porque é assim que oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam com os irmãos e que com os irmãos permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.